Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa oficina, que é parte integrante do Festival Ame Cultura. Infelizmente, no nosso link ao vivo, na nossa oficina que estava sendo transmitida ao vivo, a reunião foi invadida, foi hackeada e, infelizmente, nós não tivemos condições de continuar. Então, para não deixar de fazer essa atividade belíssima, preparada pela Bárbara Mansanares, nós estamos gravando essa oficina, que depois será disponibilizada para todos os interessados, tá joia? Vamos primeiro apresentar a nossa mediadora. A oficina A Escrita por um Fio é uma oficina de escrita literária que envolve o bordado no processo de criação. A palavra texto vem do latim texere, que significa construir, tecer. A partir disso, a oficina será composta de 3 momentos: leitura e discussão de obras literárias, visuais e audiovisuais, exercício de escrita literária, inscrição do texto no tecido através do bordado manual. Sobre a mediadora, Bárbara Mansanares nasceu em Alfenas e cresceu nas ruralidades de Paraguaçu, Minas Gerais. É poeta, bordadeira e integrante da Academia Paraguaçuense de Letras. Possui graduação em História pela UFOP e mestrado em Museologia e Patrimônio pela Unirio. Escreve com as linhas e as letras o que suspeita no mundo. É autora do livro Maio, publicado pela Quintal Edições de 2018, e Cartografias do Corpo que Canta, pela editora Patois, neste ano de 2021, financiado com os recursos da Lei Aldir Blanc. Possui poemas publicados em revistas, jornais, antologias e coletâneas. É idealizadora da marca Poética, onde ilustra com bordados. Acompanhe e siga a Bárbara pelo @poética.bordadamão. Bárbara, seja muito bem-vinda. Uma boa oficina a todos. Espero que todos possam aproveitar ao máximo. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Platini. Obrigada pela apresentação e pela oportunidade. Boa tarde para todo mundo que está aí do outro lado. E uma pena que a gente não tenha conseguido fazer isso ao vivo, porque eu acho que as trocas são muito boas. Mas vamos seguir o bonde e é isso. Como o Platini apresentou, eu sou poeta e bordadeira e eu enxergo a poesia como algo que está assim no mundo, e a gente pode exercer a poesia de diversas formas. A maneira que eu encontrei foi pelo bordado e foi pela escrita. E tem gente que vai acessar a poesia pela música, tem gente que vai pela pintura, enfim, tem uma infinidade de coisas, né, que a gente pode exercer a nossa criatividade, digamos, tocar assim na poesia. A poeta Délia Prado, mineira de Divinópolis, ela fala que a poesia é o rastro divino na brutalidade das coisas, e é exatamente assim que eu me sinto. É aquela coisa que faz brilhar os olhos, que dá um negocinho aqui dentro da gente, e você fala, nossa, sabe? É como se algo tivesse acontecido, tivesse ficado o mundo em suspensão. E nesse último ano e meio, eu tenho feito uma série de oficinas de escrita, principalmente, escrita poética, e eu percebi uma coisa, como a gente ter um contato mais frequente com a arte, ajuda a gente também no desenvolvimento da nossa criatividade, da nossa própria produção artística. Seja no bordado, na poesia, na música, na pintura, na escultura, enfim, qualquer coisa. Eu acho que quanto mais a gente se alimenta de arte, mais a gente produz arte e mais a gente desenvolve a nossa criatividade. E aí, assim, eu acho que a gente tendo contato com isso, além da fruição artística ser muito importante no nosso desenvolvimento como ser humano, a gente consegue depender menos da inspiração, da famosa inspiração, né? Às vezes você fica tempo sem escrever ou sem fazer qualquer coisa, e aí vem a inspiração, você faz. Só que tem um jeito da gente ir trabalhando isso, né? Da gente desenvolver uma rotina criativa, porque a arte é feita através disso também, de rotina. Pode parecer que não, mas dentro do caos artístico, a gente encontra a partir de certas repetições, assim, a gente vai se desenvolvendo e também criando espaços propícios para isso. Então, eu quis trazer aqui para essa oficina mais um compartilhamento de como certas coisas funcionam comigo e que eu acho que podem gerar um efeito aí com vocês. E eu acho que assim, quanto mais a gente consome arte, mais a gente produz, e vou seguir aí por esse mote. E assim, a escrita, vou pegar um exemplo da escrita, a gente não necessariamente escreve só no momento que a gente está de fato com a caneta ou no computador escrevendo. Existe um outro percurso até que a palavra chegue no papel.
E é com isso que a gente vai trabalhar um pouco aqui. Eu trouxe algumas referências artísticas para vocês, vou compartilhar um pouco, porque eu acho que a gente se alimentando disso, a gente vai construindo algo muito novo e muito nosso. E acho que também a gente ter acesso a referências que não são as nossas também sempre engrandece, porque às vezes a gente está acostumado a um certo padrão estético, a consumir determinados artistas, e assim, o mundo se abre, né? Também quando a gente sai um pouco dessa zona de conforto e passa por algumas situações de um certo desconforto, porque o desconforto também é o lugar da arte, é importante a gente pensar sobre isso, sobre ele. Eu vou começar a exibição. A oficina ela vai ser dividida em algumas partes. A primeira eu vou estabelecer relações entre o texto e o tecer. Depois trouxe alguns artistas como referência para a gente pensar a forma, como a escrita e o bordado elas se interligam em algumas artes e em alguns artistas. E também, por final, vou ter 2 atividades práticas. Uma de escrita, que eu vou fazer uma proposição para vocês. E depois vai ser o nosso momento Penélope, assim. Só que enquanto Penélope bordava durante o dia e destecia durante a noite, a gente vai destecer, de certa forma, o nosso poema escrito no papel, para que a gente possa tecer, de fato, por meio do bordado. Então, espero que vocês gostem da proposta. E como a gente não está aqui ao vivo, né, para ter esse momento de troca, depois, se vocês quiserem me mandar mensagem para a gente conversar sobre isso, vocês fiquem à vontade e eu vou amar ver o resultado da produção de vocês. Vamos lá para a exibição. Bom, é escrita por um fio. Como Platini falou na introdução, né, a palavra texto vem do latim texere, que é construir, tecer. E também a palavra textus era utilizada como substantivo e significava maneira de tecer ou coisa tecida. E quando eu descobri isso, assim, eu falei, nossa, realmente, porque dentro de mim eu já sentia muito disso, né? Que enquanto eu estava bordando era uma forma de escrita, mas também que quando eu estava escrevendo era uma forma de bordado, né? Porque a gente vai costurando ideias. E quando eu vi, uma amiga me enviou sobre a etimologia da palavra, eu falei, então, assim, tem coisas que ultrapassam, né? Aquele sentimento que a gente constrói e vi que era algo bem maior. Tanto que se a gente for olhar o universo textual, existem termos que remetem também ao universo têxtil, como a trama, o enredo, a novela, né, relacionada ao próprio novelo, além das expressões populares que a gente conhece bastante, né, como o fio da meada, quem conta um conto aumenta um ponto, por um fio, né, que eu quis trazer também essa expressão para o título da oficina. E aqui eu só coloquei a referência, né, da dissertação da Jordana Moreira Vidal, que ela trabalha bastante isso também na pesquisa dela. Falei, né, que eu trouxe alguns artistas para a gente sair um pouco, talvez, né, não sei quais são as referências de vocês, mas eu trouxe alguns artistas que mexeram comigo de alguma forma e quis compartilhar um pouco para que vocês também conheçam ou então vejam por algum ângulo que vocês não tinham visto. O primeiro artista é o Arthur Bispo do Rosário, que é ele aí em exibição. Tem uma foto dele, essa foto eu retirei do site do museu, né, do Bispo do Rosário. E lá tem bastante coisa, tem como você acessar o acervo, que é muito interessante. E ele está usando um manto que ele mesmo bordou. O Bispo do Rosário ele é uma figura muito interessante. E ele é o tipo de pessoa também que, de certa forma, traz para a biografia ficção. Os biógrafos têm um pouco de dificuldade de também separar dados assim da vida dele, porque ele dizia também algumas outras coisas, ele também se autoficcionalizava. Mas ele viveu no Rio de Janeiro por um bom tempo, mas, se eu não me engano, ele é de Sergipe. E ele viveu muitos anos na colônia, que era um manicômio no Rio de Janeiro, e, assim, numa época que não existia toda a luta antimanicomial que a gente vê hoje.
E ele criou um universo, sabe? Ele achava que ele estava destinado a fazer um inventário do mundo, né? Como se ele tivesse que traçar toda a geografia do mundo, listar tudo aquilo que existia, para que ele apresentasse a Deus no dia do juízo final. Então é muito interessante a obra dele. E essa é a figura do manto da apresentação, o manto que ele levaria nesse dia do juízo final para mostrar para Deus. E aí tem de tudo, né? E assim, o que eu acho interessante é que o Bispo do Rosário, ele utilizava coisas do cotidiano, ele estava ali no manicômio, ele utilizava o material que estava ali disponível para ele criar. E a gente vê como que ele conseguiu subverter uma lógica hierárquica e opressiva, né? No caso, representado pelo manicômio, e transformar em arte, em outros símbolos, porque ele desfiava os uniformes de outros internos e bordava com esse tecido que ele desfiava. Então é muito interessante como que ele faz uma troca simbólica ali e como ele está a todo momento tentando ordenar o mundo, né? Na medida em que ele nomeia o que existe no mundo, seja pela palavra ou seja pelo desenho, ele traz certa ordem. E também não deixa de ser o que a gente busca nos nossos afazeres artísticos, talvez desembolar os fios, né? E trazer uma certa organização para o nosso caos. Então, esse é o manto da apresentação. E aqui atrás é o avesso dele, né? Digamos assim. Ele tem, a parte de trás, ele tem duas faces, né? E aí ele escrevia nomes, né? Em alguns mantos, ele até bordava o nome de pessoas que ele salvaria ali, né? No dia... isso na internet, só para escrever nome. No dia do juízo final. Desculpa, meu celular aqui fez um barulho. E essa frase dele, que dá título a essa obra, mexeu muito comigo a primeira vez que eu ouvi. Eu preciso destas palavras escritas. E eu acho que realmente tem coisas que pedem da gente a escrita, tem coisas que pedem a gente tratar com outros símbolos, e isso ficou muito na minha cabeça, e na hora de pensar essa oficina, eu falei, eu tenho que trazer isso de alguma maneira. São peças, assim, interessantíssimas. E aí, eu queria até mostrar para vocês... Opa! Eu queria mostrar para vocês um pedaço de um vídeo, porque eu acho que é importante, é interessante ver o Bispo do Rosário falando por ele mesmo. E é um grande artista considerado, ele faleceu em 89, se não me engano, mas é considerado um dos grandes artistas da arte contemporânea brasileira. Então, vou trazer um vídeo, o vídeo, na verdade, é longo, é um documentário feito pelo Gabeira, mas eu vou trazer apenas a 6 minutos, porque eu acho interessante ver como ele fala da sua própria criação e o que motivou ele a elaborar essas peças. Eu gosto muito também de ver processos de artistas e também esse processo da gente pensar como a gente também constrói as nossas peças. Então, vou exibir aqui para vocês. São 6 minutinhos. O vídeo está no YouTube. Boa parte dos vídeos que fazem algum tipo de entrevista com o Bispo do Rosário, né, são vídeos muito antigos com uma qualidade não muito boa. Mas acho que vale a pena depois vocês procurarem. Tem 2 filmes, se eu não me engano, que retratam da vida dele, mas eu acho legal ver ele falando por ele mesmo. Então, vamos apresentar um trecho do vídeo. A carta de hoje é a história de um grande artista de 71 anos que vive no interior da colônia Juliano Moreira. Ele vive entre 1.400 loucos. Ficou 7 anos encerrado num quarto, pintando e bordando, reconstituindo o mundo com as suas mãos,
resistindo à química, resistindo ao choque elétrico e reestruturando um mundo que hoje é um mundo mágico. Arthur Bispo do Rosário é o nome do artista. Ele foi internado em 22 de dezembro de 1928. Estava andando pelas ruas do Rio e alguém lhe perguntou: "Você é o Cristo?" Ele disse: "Não, eu sou o filho do Cristo." Horas depois, ele já estava dentro de um hospital psiquiátrico com um diagnóstico de esquizofrênico paranoico. Este é o manto que Arthur Bispo produziu para o dia do juízo final. É uma das muitas obras que realizou no tempo em que esteve encerrado num quarto da colônia Juliano Moreira. A sua explosão artística começou, de fato, no dia em que ouviu uma voz. A voz dizia: "Jesus, filho, tranque-se num quarto e comece a reconstruir o mundo." Ele chamou um amigo, pediu que o trancasse e nunca mais saiu. Até que 7 anos depois, a voz disse: "A obra está concluída." Os companheiros do mesmo pavilhão estavam tão perdidos nas suas fantasias que não deram falta de Arthur Bispo. Quando ele saiu, 7 anos depois, tinha um volume de obras incrível. Uma delas, talvez uma das mais importantes, era a Arca de Noé, um barco que ele construiu pacientemente com papelão e pano e que se destinava à salvação do mundo. Para entrar no ateliê de Arthur Bispo hoje, é necessária uma condição. É preciso que a pessoa veja nele uma cor especial. Quem não vir uma cor em Arthur Bispo não é reconhecido por ele. Isso não é verdade, isso é verdade. Está cheio de poeira. Eu vou fazer uma capa por esse dia, para cobrir isso. Eu tenho que passar escova de dente, limpar direitinho. Aí fora de varra aí, e sai de manhã, mano. Entra poeira nesse quarto todinho, vem bater aqui nisso. Este é o quarto onde Arthur Bispo ficou encerrado 7 anos. Ele trabalhou pacientemente o cortinado da cama e acima da cama estão os casacos que ele próprio bordou. Hoje, o ateliê de Bispo é muito maior que um pequeno quarto. Ali estão as colagens, os quadros, a tapeçaria, todos os objetos que ele pacientemente foi acumulando e juntando, criando um novo mundo. Sua obra já transcendeu os limites da colônia Juliano Moreira em Jacarepaguá. Foi inclusive mostrada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Mas ele não se preocupa com isso. Às vezes, diante de retratos seus na revista, ele diz: "Não tem nada que ver comigo, porque eu não fiz nada. Quem fez foi a voz." Esses estandartes foram os trabalhos que tomaram mais tempo de Bispo nos 7 anos em que ele ficou fechado. De longe, não se tem ideia do esforço que está contido neles. Ele botou para fora toda a sua memória. Transformou o que se lembrava do mundo em pequenas figuras. Universal. Todos os episódios dos quais ele se lembrava estão registrados aí. Tecidos, ora em azul, com o uniforme dos doentes da colônia, ora em linhas coloridas que lhes foram dadas de presente.
Aqui é a galeria esportiva. Todas as modalidades de esporte das quais ele se lembrava foram tecidas aqui. Aqui a geografia do mundo. Todos os lugares dos quais ele se lembrava. E não eram poucos, porque Bispo, antes de ser internado como louco, era marinheiro e viajou bastante pelo mundo. A sua obra não prevê apenas uma reconstrução do mundo. Ela está voltada também para um outro mundo, para o depois da sua morte. Até nesses detalhes, Bispo já pensou e já produziu esteticamente. O fim é que, na minha transformação, quando for permitido, assim, a minha subida, eu vejo os mesmos 7 anjos, com poderes de glória. Eu tenho já pronto, já vou fazer ainda, que eu tinha pronto, mas depois uma amarração para o braço, aqui é o do hasteira, e para os pés. Vem os anjos e me levam em cima, com certa altura, diz, Pai, arrasai o mundo de fogo. As nuvens, os tombetes dos santos, dos anjos, dos 4 partes do mundo, as nuvens se transformará em fogo, em floresta, mar e terra, nada mais. Ele é uma figura muito interessante, esse documentário é muito legal. E só para vocês verem como que também eu faço com esses processos de me alimentar de outras artes, eu já assisti esse documentário e aí às vezes eu queria muito escrever algo sobre a partir da obra do Bispo. Então eu assisti o documentário, peguei um caderninho e fui anotando palavras que eu achava interessante dentro da fala dele, imagens que ele trazia, principalmente desses anjos, né? O fogo, essa visão muito apocalíptica, eu fui anotando e a partir disso eu escrevi uma poesia. Então, é muito interessante a gente fazer isso também, quando a gente tem contato com algum tipo de obra artística, e anotando essas ideias, esses insights que vêm, para que depois a gente costure a nossa própria história. Então, eu quis muito trazer ele, porque é muito interessante, a obra é sensacional, e me agrada muito essa ideia de fazer um inventário do mundo, refazer a geografia do mundo, né? E é muito interessante. Então, depois vocês podem procurar mais vídeos sobre ele, tem livros, e tem o próprio Museu Bispo do Rosário, que vocês encontram. Se for ao Rio de Janeiro, pode visitar, né? Mas também no site você consegue fazer algumas visitas, algum tour virtual. Então, vou voltar aqui com a apresentação. Então, foi o Bispo. Outra ideia que eu gostaria de trabalhar e que traz, assim, o bispo, né, ele condensa, né, pelo bordado, ele também traz a palavra. E agora eu quero não somente o bordado, né, a costura, vários tipos de tessitura, digamos assim. Ele traz, através do tecer, ele traz as palavras nas obras dele. E aqui eu quis trazer uma outra perspectiva, de que maneira o texto escrito faz menção ao tecer, ao bordado e à costura. E um dos textos mais clássicos, né, a Odisseia de Homero, principalmente na parte que toca a Penélope, que a Penélope era casada, assim, tem várias versões, mas Penélope era casada com Ulisses saiu de suas aventuras, né? E Penélope ficou em casa. E aí, depois de certo tempo, queriam que ela se casasse novamente, e ela falou: olha, eu vou me casar, mas só depois que eu terminar de tecer essa mortalha para o meu sogro. E aí, o que ela fazia? Ela tecia durante o dia e ela desfazia essa tessitura durante a noite, para que ela sempre adiasse esse novo casamento. Então, eu trouxe um trecho da Odisseia, né, de Homero. Vou ler para vocês. Assim falou, e os nossos corações orgulhosos consentiram. Daí por diante, trabalhava de dia ao grande tear, mas desfazia a trama de noite, à luz das grandes tochas.
Deste modo, durante 3 anos, enganou os aqueus. Mas quando sobreveio o 4º ano, volvidas as estações, uma das mulheres que tudo sabia contou-nos o sucedido, e a encontramos a desfazer a trama maravilhosa. Então, muito astuta, assim, a Penélope. E o que eu acho muito interessante é que ela ficou como, digamos assim, a personagem representante da fidelidade, né? Porque estava fazendo isso para esperar talvez o amado voltar, né? Estava dando um tempo aí para ele no retorno. E o bordado é muitas vezes colocado nesse espaço de submissão, de ambiente doméstico, como se as mulheres, dentro desse ambiente doméstico, elas também não confabulassem suas coisas, não subvertessem certas ordens. E tanto que tem até um livro muito interessante, que é da Margaret Atwood, que chama A Odisseia de Penélope. Ela conta a Odisseia na perspectiva das mulheres, e ela se baseou para esse livro, né? Que é ficção, mas ela se baseou também em estudos históricos. Então, é interessante ver uma outra perspectiva a respeito disso. Mas o fato é que a história de Penélope, ela rendeu e rende, né, muitos poemas, ela inspira, né, diversos artistas, e eu trouxe alguns poemas aqui também para mostrar como que geralmente como que tem acontecido, né? Trouxe como referência a Ana Martins Marques, que é uma poeta contemporânea, ela é mineira, né, mora em Belo Horizonte, e é uma poeta incrível, assim, sou muito fã dos livros dela, e ela tem uma série de poemas, uma série de Penélopes, né, nos poemas dela, em 2 ou 3 livros, acho que em todos os livros ela volta um pouco na mitologia, e traz um pouco, se não é sobre Penélope, ela traz outros personagens míticos. Eu trouxe 2 poemas dela. Um é esse, Penélope, e vou ler. Teu nome, espaço. Meu nome, espera. Teu nome, astúcias. Meu nome, agulhas. Teu nome, nau. Meu nome, noite. Teu nome, ninguém. Meu nome também. E é muito interessante, né? Que é como se ela tivesse, como se Penélope tivesse numa conversa com Ulisses, né? E aí você vê essa contraposição da função exercida por cada um, né? O Ulisses, ele sai aí pelo mundo em suas aventuras, e a Penélope, ela espera, né? Ela tá ali tecendo o manto na esperança de que Ulisses volta, e ele se envolve numa série de aventuras, né? Ele é conhecido pela sua astúcia, e ela pelas agulhas, né? Por estar tecendo dia. E aí, teu nome Nau, né? As aventuras dele nas águas, e ela, meu nome Noite, porque também ela, né, ali criava o seu outro mundo à noite, na medida em que ela desfazia aquilo que ela tecia durante o dia. Teu nome Ninguém, meu nome também. E essa parte é muito curiosa, porque se você vai ver as aventuras de Ulisses, tem uma situação em que ele encontra com o Ciclope, e o Ciclope mata algumas outras pessoas que estavam ali no navio, e ele engana o Ciclope falando que o nome dele era Ninguém, e ele fere o Ciclope nos olhos. E quando o Ciclope começa a gritar, pedindo por ajuda, falando que ninguém o feriu, os irmãos não acreditam e não ajudam ele. Então, Ulisses é conhecido por essa peripécia, e é interessante como ela coloca, a poeta, né? Coloca aqui também como Ninguém o nome de Penélope, que traz uma certa ambiguidade na nossa interpretação, porque pode ser ninguém, pensando nesse lugar em que se colocam as mulheres, esse lugar de submissão, mas também o ninguém no sentido da astúcia também e da esperteza de Penélope em enganar as pessoas. Assim como Ulisses enganou Ciclope, Penélope enganou várias pessoas por quase 4 anos. Então, esse poema é muito rico de imagens, né? E ele traz essa figura de Penélope e da tessitura e de desfazer a tessitura, que é o que a gente vai utilizar bastante no nosso exercício. Tem um outro poema dela que é muito interessante e que também gostaria de ler para vocês, e que volta, é o Penélope 4, e volta também um pouco nesses pontos que ela traz no poema anterior, mas
de outras maneiras, né? Ela trabalha essas imagens, essas ideias de uma outra forma. E ela não disse, já não te pertenço. Há muito entreguei meu coração ao sossego, enquanto seu coração balançava em viagem. Enquanto eu me consumia entre os panos da noite, você percorria distâncias insuspeitadas, corpos encantados de mulheres com cujas línguas estranhas eu poderia tecer uma mortalha da nossa língua comum. E ela não disse, no início ainda pensei em você, primeiro como quem arde diante de uma fogueira apenas extinta, e depois como quem visita em lembrança a praia da infância, e então como quem recorda o amplo verão, e depois como quem esquece. E ela também não disse, a solidão pode ter muitas formas, tantas quantas são as terras estrangeiras, e ela é sempre hospitaleira. É muito interessante que ela traz a Penélope nesse processo de desligamento e esquecimento também de Ulisses, né? E são imagens muito potentes, né? A lembrança à praia da infância. Então, quem recorda um amplo verão e depois como quem esquece. Você vai vendo essa ideia de Ulisses desvanecendo ao longo do poema. E é muito interessante essa parte final, né? Ela também não disse, a solidão pode ter muitas formas, tantas quantas as terras estrangeiras, né? O Ulisses está aí desbravando o mundo e ela está ali no seu ambiente, dentro de sua casa, mas ela está bordando e ela desenvolve formas naquilo que ela está tecendo e essa solidão, ela ganha novos contornos. Então, assim, eu sou muito fã, sou suspeita que eu sou muito fã da Ana e assim, não só ela traz essas ideias de Penélope para os poemas, muitas outras pessoas trazem. E eu acho interessante porque eu quis trazer porque a proposta do exercício vai ser justamente esse, a gente tecer no papel com as palavras, fazer um processo de edição, como se a gente estivesse na noite de Penélope desfazendo essas palavras, para depois sim escrever no tecido, mas um texto já editado. E além existem outras referências também em relação aos fios, né, a tessitura, e um deles são a figura das moiras, que na mitologia grega eram as 3 irmãs que determinavam o destino, tanto dos deuses quanto dos seres humanos. E eu tenho um tarô, que é o tarô mitológico, e as moiras estão nessa iconografia da roda da fortuna, né? Que às vezes você está com sorte, às vezes você não está. E aí que são as moiras tecendo, né? Fiando a história. E quando você está em cima, você está bem, mas a sua sorte pode mudar a qualquer momento e você está embaixo da roda. Então, as moiras, elas eram responsáveis por fabricar, tecer e cortar aquilo que seria o fio da vida de todos os indivíduos. Então, essa ideia do fio, né, da costura, da tessitura, como algo fundante da vida, né, da própria existência. E para finalizar, eu trouxe uma terceira artista que eu descobri esse mês, participando de uma oficina, que é a mexicana Teresa Margolles. E assim, ela tem uma obra que assim incomoda, sabe? Ela te atravessa de uma maneira que te deixa meio perplexo. E é importante frisar que ela também ela tem curso de medicina forense. Então você vai ver muito dessa parte da vida dela nas obras. Essa obra é muito interessante e muito perturbadora, assim como várias das obras da Teresa Margolles. Esse lençol, vocês estão vendo que ele está todo manchado, né? E ele está manchado com sangue, com barro de uma mulher que foi encontrada morta em Guadalajara. E isso é bem frequente nas obras da Teresa Margolles. Ela pega esses lençóis que estavam embalando vítimas em cenas de crime e depois ela faz intervenções artísticas com isso. Enfim, ela estava na Alemanha, acho que em Berlim, se não me engano. E aí ela descobriu que em Berlim também tinha uma série de latino-americanos e principalmente mexicanos. E aí ela convidou essas pessoas para irem até o estúdio dela. E aí ela apresentou esse tecido, contou a história desse tecido, que ele havia envolvido uma mulher que foi assassinada em Guadalajara. E aí ela fez uma proposta, que cada pessoa ali
pegasse a linha vermelha e a agulha e fizesse pontos nesse lençol, mas em silêncio, que essas pessoas ficassem 1 hora em silêncio, bordando, alinhavando o tecido com linha vermelha. E ao final de 1 hora, ela pediu que essas pessoas compartilhassem situações de violência que tinham presenciado enquanto viviam em seus países de origem, e também outros tipos de violência que eles lidaram ao estar em uma terra estrangeira, né, como imigrante. Então, já impacta essa obra quando você vê, mas quando você descobre o que está por trás dela, desse processo, te faz pensar mais ainda. E essa outra obra dela foi tipo uma performance assim pelas ruas de Veneza durante a Bienal de Veneza. E o que a Teresa Margolis fez? Esse tecido aí também é sangue. Ela fez uma série de instalações assim como mensagens do narcotráfico. Então, esse tecido aí embalou cadáveres, né? Assassinatos e execuções também no norte do México. E ela levou para que as pessoas pudessem bordar lá em Veneza, nas ruas, com fios de ouro nesse tecido, frases que eram encontradas nesses espaços, frases dos executores. Então, né, que foi uma atividade conjunta, e as pessoas bordaram com fios de ouro nesse tecido, com sangue de pessoas executadas, frases que o crime organizado deixava em suas execuções, como ver, ouvir e silenciar, assim acabam os ratos, até que caiam todos os seus filhos, para que aprendam a respeitar. Então, assim, é uma obra muito perturbadora, né? Como eu falei, as obras dela são muito perturbadoras, mas eu quis também trazer isso, porque nem sempre, né, a escrita, a leitura, a arte visual, ela vai ser pacífica. Muitas vezes ela vai mexer com questões, com coisas na gente, vai trazer visões do coletivo que a gente não tinha. Então, eu acho interessante isso, o contato com o belo, mas o contato com o horror, e o que a gente vai produzir a partir disso. Fechar aqui a apresentação. Pronto, interrompi soltar uma água, gente. Enfim, foram essas as referências que eu quis trazer para mexer aí com cada um de vocês, para que a gente vá para a parte prática. E o que é a parte prática? É a gente fazer um inventário das nossas próprias sensações, do nosso próprio mundo. Assim como o Bispo do Rosário, ele fez o inventário do mundo para apresentar a Deus no dia do juízo final, né, no dia derradeiro, a gente vai fazer um inventário aqui das coisas do nosso mundo, né? E também levando em consideração as obras que eu trouxe aqui hoje, tanto do Bispo do Rosário, quanto os poemas sobre Penélope, e também essas obras da Teresa Margolis, de sangue, enfim. Vocês vão fazer, e como vocês vão fazer esse inventário? Vocês vão fazer uma lista. Anota palavras, expressões, sensações que perpassaram a cabeça de vocês aí durante esse período que a gente está junto. Vocês vão escrever no papel. Essa vai ser a primeira parte do exercício. Depois que vocês fizeram isso, vocês vão tentar costurar de alguma forma essas palavras, essas ideias em um texto. E o texto pode ser prosa, pode ser poesia, mas assim, se estivesse sendo ao vivo, eu não daria um grande tempo para vocês, daria um tempo de 15 minutos aí no máximo, porque a ideia não é vocês fazer uma obra-prima em 15 minutos, mas é a própria experiência de construir esse inventário, né, e a gente aqui realizar a troca. Então, se tivesse ocorrendo tudo como planejado, daria 15 minutos para vocês fazerem esse pequeno inventário e construir o texto. Beleza? Então, essa é a primeira parte do exercício. Depois, a segunda parte, vocês construíram, né? Vocês fizeram a tessitura aí no papel com o texto, né? Com o texto em si. E agora a gente vai dar uma de Penélope e a gente vai tentar desfazer esse texto.
Por quê? Focando agora principalmente no processo de escrita. Escrever também é editar. Nem sempre a gente vai conseguir produzir, no caso que eu faço poesia, nem sempre eu vou produzir a poesia e já vai estar pronta, sabe? Fiz o poema agora, acabou. E aí fora tem aqueles poemas que a gente começa a falar, tá uma bosta, não quero continuar porque não vai valer a pena. E aí você descarta. Não, tipo, escrever é costurar. Então, como que é o meu processo? Às vezes eu comecei a escrever uma coisa hoje, não consegui dar um fim, achei que não tá legal, preciso desenvolver, mas não consegui levar adiante. Eu guardo. No outro dia, eu começo a escrever outro texto. Não tem nada a ver com aquele. Mas aí chega no ponto do meu texto que eu falo, olha, sabe que dá para conectar? E aí eu costuro um texto no outro. Fora que também a gente vai editando, sabe? A poesia, o Ítalo Calvino, se não me engano, fala que o poema é fazer caber o mar em um copo d'água. Então, a poesia, ela lida com, digamos, com algo mais resumido, não sei bem se é a palavra, mas você vai utilizar poucas palavras para dizer muita coisa. Não tem um excesso de palavras, digamos assim. Então, a gente vai fazer esse processo de edição para encontrar a força do nosso texto. Porque, assim, a ideia é bordar o texto. Você pode bordar um texto de uma página inteira? Pode, fica à vontade para bordar. Mas a ideia é que a gente conseguir fazer esse processo de desfazer o texto para tornar a fazer ele. Então, como que a gente acha a força do nosso texto? Sempre vai ter uma frase mais marcante. Não adianta, sempre tem aquela frase que chama atenção, que você fala, nossa, o poema todo está girando em torno disso aqui, ou o texto todo está girando em torno disso aqui. Eu vou até colocar um exemplo aqui para vocês do Guimarães Rosa. Deixa eu achar o texto inteiro. Tem um trecho muito famoso de um texto dele que fala assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois inquieta. O que ela quer da gente é coragem. É um texto com 3 linhas. Mas se eu perguntar para vocês qual é a força desse texto, eu tenho certeza que todo mundo vai responder praticamente a mesma frase. Pode acontecer de mudar? Pode, né? Porque cada um tem um gosto e pode selecionar de uma maneira diferente. Mas eu vejo que o que fica de mais forte nesse texto é o que a vida quer da gente é coragem. E elas não estão na mesma linha. Elas estão em linhas separadas, mas a gente fica com essa ideia dentro da gente. Então, eu queria que vocês fizessem esse exercício de encontrar dessa forma a força do texto de vocês. E aí separar, tentar resumir o máximo para a gente poder fazer a experiência de bordar esse texto após a edição, né? Então, primeiro a gente costura no papel, como Penélope a gente desfaz para depois inscrever no tecido. Então, essa é a proposta. E para desenvolver, eu vou ensinar para vocês a fazer um ponto de bordado, que é um ponto muito fácil, que é o ponto atrás. E ele é ótimo para bordar palavras, né? Bordar letras. E assim, ele é realmente muito fácil, gente. Então, eu vou ensinar para que depois vocês possam aí bordar o exercício de vocês. Então, a gente vai precisar de linha. Pode ser qualquer linha. Se tiver linha de costura, pode ser linha de costura. De falar que tem artistas que bordam até com fio de cabelo. Também dá certo. Então, não é por falta de fio que vocês não vão fazer a atividade. Então, pega um pedaço de linha. Cortou um pedacinho. E aí vai precisar de um tecido. Vocês podem fazer isso numa roupa. Se vocês não tiverem um tecido, pode fazer num pano de prato, pode fazer em qualquer tecido, até no papel, se vocês quiserem, dá para bordar no papel também. Então, eu vou dar só um exemplo aqui para vocês, né, de como fazer o ponto atrás. Vou desenhar uma letra qualquer aqui, para vocês verem como que eu faço. Então, eu vou fazer aqui a letra A. E aí, para escrever no tecido, vocês podem fazer com um lápis grafite mesmo, fazendo bem fraquinho. Eu aqui fiz com uma caneta, mas é uma caneta que apaga com calor. Então, depois se eu passar ferro de passar ou um secador de cabelo, vai sair.
Mas vocês podem fazer com grafite ou então, se quiser imaginar uma letra aí no tecido, também dá certo. Muitas coisas eu faço desse jeito. Eu imagino que tem um desenho ali e vou tocando. Então, vocês vão precisar de uma agulha. E assim, às vezes você tem uma... Na tua casa tem, sabe, aquelas caixinhas de para fazer... Para dar uma costurinha, dar um ponto em alguma roupa que tá com furinho. Então, a agulha é muito fácil também, é algo muito barato, né? Você vai pagar 20 centavos no armarinho em uma agulha. Então, nós vamos passar o fio na agulha. E vai dar um nó na ponta. Ah, aqui, ó. Eu passei o fio na agulha. Tá a minha agulha. E a gente vai dar um nó. A gente não puxa tudo, né? Tá vendo que aqui tem um fio menor e aqui tá o fio maior, né? A parte maior do fio. Você vai dar um nozinho na ponta maior do fio. Um nozinho mesmo. Não tem mistério. Você vai dar um nó na ponta. Só para a linha não sair do tecido. Espera aí que o fone tá caindo. Então, pronto. Deu um nozinho, agora a gente vai bordar a letra com ponta atrás. Eu fiz meu A aqui. O ponto atrás, ele é muito autoexplicativo. Você vai dar sempre um ponto atrás do anterior. Então, olha só, a gente começa aqui por dentro do tecido. Tem a letra A aqui, né? Eu passei a agulha um pouco acima da ponta da letra A. Vou puxar. Puxei toda a linha com a agulha. E agora eu vou dar um ponto atrás. Eu vou voltar aqui para essa pontinha. Fiz meu ponto atrás. E a lógica é a mesma. Eu vou sempre sair um pouco acima do último ponto dado. Ó, eu não estou saindo no último ponto, eu estou saindo um pouco para cima. Puxo. E agora eu vou dar o ponto atrás. Eu vou voltar com a agulha no último ponto dado. Enfiei a agulha no último ponto. E você pode fazer nesses pontos longos ou curtos. Por exemplo, se eu quiser fazer a louca e diminuir o número de pontos, eu posso sair aqui, ó, bem aqui no A, bem na ponta do A. Puxei e vou voltar com a agulha no último ponto dado. Fiz a louca aqui, pronto. Dei meu ponto. E aí eu quero continuar fazendo A assim com pontos longos. Então, vou sair aqui na pontinha do A, puxar e voltar com a agulha no último ponto dado. Vou de novo voltar para a forma do meu A, sair com a agulha aqui. E fechar, é como se você estivesse ligando pontos, sabe? Aqueles desenhos de criança que tem que ir ligando os pontinhos para fazer uma forma. Você vai estar fazendo isso, só que com a agulha e com a linha. A única coisa que tem que ficar atento é o seguinte: aqui o A tem formas retas, né? Então fica fácil de fazer esses pontos espaçados. Mas se você estiver fazendo uma letra curva, como a letra C e a letra B, você vai ter que fazer pontinhos menores. Então, só lembrar disso. Mas é essa a proposta, gente. A ideia era de a gente bordar juntos e mostrar, mas como não foi possível, eu espero que depois vocês façam, me enviem, que eu quero ver a produção textual de vocês e também o bordado após a edição. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam ir alimentando a criatividade de vocês através de novas coisas, através de obras que vocês não conheciam. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima oficina. Muito obrigado, Bárbara. Acho que foi belíssima e eu estou encantado tanto com o processo
e no fim você faz parecer tão fácil que é até emocionante, muito bacana mesmo. Convido todo mundo para acompanhar o trabalho da Bárbara, gente, no Instagram, e também convido todos que acompanharam essa oficina a acessar o site amecultura.com.br e conferir um pouco mais de toda a programação do Festival Ame Cultura, conectando os mineiros com a arte. Então é isso, muito obrigado e até mais. Até.